Boa tarde, começamos hoje mais uma edição de Coisas da Vida. Hoje connosco José Carvalho, Rui Abreu e Sofia Monteiro. Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição deste programa, desta tertúlia de tarde de quinta-feira na Rádio Altitude. A VASP, empresa que se dedica à distribuição de jornais e revistas, anunciou precisamente hoje que a partir de 2 de janeiro de 2026 deixará de garantir a distribuição diária de imprensa em 8 distritos: Beja, Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, Viseu, Vila Real, Bragança e Guarda. Esta decisão terá como consequência a limitação do acesso regular à imprensa em parte do território nacional, afetando um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa e um pilar essencial na democracia, lê-se no comunicado distribuído pela VASP. Este será, queiramos ou não, mais um golpe no direito a ser informado para quem vive no interior, e mesmo quem não lê jornais e que pode achar que não é importante e que não lhe vão fazer falta poder comprar o seu jornal nas bancas por toda a vasta região do interior, Trás-os-Montes, Beiras, Alentejo. Tudo isto me parece um pouco inacreditável. Inacreditável que vivamos numa cidade, numa região, numas cidades, as cidades do interior, em que não temos ou podemos deixar de ter acesso à imprensa. Sofia, que mundo é este? O nosso, o do interior? Bom, antes de mais, boa tarde a todos os presentes e a quem nos está a ouvir. De facto, podemos questionar que mundo é este. O nosso é inacreditável que isto possa acontecer. Há um direito constitucional que fica claramente ameaçado se isto vier a concretizar-se. Eu, como leitora dos jornais impressos, eu não uso plataformas nem para ler livros, nem para ler jornais, prefiro as formas impressas, portanto as publicações impressas. De facto, considero que isto vai empobrecer muito, significativamente, o direito que nós temos o acesso aos jornais, neste caso concreto. Eu hoje, se me permite esta interrupção, depois desta informação que me deixou estupefacto, para além de outras situações que nós já conhecemos e que nós vivemos enquanto agentes de informação, de comunicação social e das dificuldades da imprensa regional, tenho andado a procurar e hoje incentivei-me a perder um bocadinho de tempo à procura, em termos europeus, se poderia haver algum território na Europa onde pudesse acontecer algo similar, e não encontrei. Em qualquer outro país da Europa, aqueles que são mais ricos e desenvolvidos, mas também aqueles que são mais pobres e porventura menos desenvolvidos, em qualquer país da Europa a leitura de jornais tem taxas altíssimas. Por exemplo, na Bélgica, o maior diário continua a vender quase 1 milhão de jornais por dia, sendo que a Bélgica tem quase a população de Portugal. Em Portugal, os jornais mais vendidos, os diários mais vendidos, como o Público, por exemplo, vende apenas 10 mil exemplares. Que país é este que deu um salto em frente em termos de qualificação profissional, que deu um salto em frente em termos educacionais? Hoje, os jovens, na generalidade, 50% dos jovens frequentam o ensino superior, toda a gente está deslumbrada com a internet, mas de facto não conseguimos deixar de ser um país de iliteracia. Exatamente, que tenta-se desvalorizar o papel do jornalismo e dos jornais impressos, também que para criar aqui um acesso muito mais restrito à informação, e acho que essa é que é a grande preocupação. E neste caso concreto põe-se em causa também os próprios postos de trabalho, porque é inegável que tudo está ligado. Acho que o Estado tinha que ter aqui um papel fundamental no apoio à distribuição, precisamente porque isto é um fator cultural, social muito importante, e portanto eu acho que o Estado devia ter um papel importante no apoio à distribuição dos jornais impressos. Acho que as populações destas
regiões, desta região toda do interior, tem que reagir, vai ter que reagir, de alguma forma iremos ter que reagir todos para evitar que isto realmente não aconteça. Isto é um sinal, não é um sinal claro de progresso, é precisamente o caminho inverso, e é isso que nós temos que evitar que aconteça e combater. Nós estamos sempre a perder no interior, é como se não valesse a pena investir em nós enquanto população, investir no próprio território, e portanto eles são os que lá estão para ali esquecidos naqueles cantos. Se lerem mais jornais ou menos jornais também não interessa, a opinião deles também não interessa, e portanto depois também em termos políticos nem tem grande representatividade, e eu acho que é este caminho inverso que nós, enquanto populações do interior, temos que evitar que aconteça, portanto reverter claramente esta situação. Acho que temos todos que nos revoltar perante esta possibilidade, porque eu acho que isto ainda é uma possibilidade, e então todos nós exercer a cidadania no sentido do protesto. Todos têm que organizar qualquer coisa para exigir a quem nos representa, mesmo os nossos deputados eleitos na Assembleia da República, têm que ter um papel interventivo nesta situação. Nós não podemos deixar de ter acesso ao jornalismo em qualquer uma das formas. O 25 de Abril permitiu a liberdade de expressão, permitiu o acesso à comunicação, e nós não podemos estar aqui sujeitos a perder esse direito. É um direito constitucional, está previsto na lei maior do país. Bem-vindo. Esta foi uma notícia que nos surpreendeu um pouco, não completamente, porque de facto a VASP já tinha feito há um mês a informação de que provavelmente não ia ter condições para continuar a distribuir jornais em todo o território nacional. O Rui Abreu, que é de Guimarães, que foi candidato pela Iniciativa Liberal para o Distrito da Guarda, que é empresário na Guarda, como é que vê mais esta informação que tem a ver com a fragilidade e que fragiliza ainda mais a nossa interioridade? Muito boa tarde a todos, aos meus colegas de painel e a quem nos está a ouvir, e obrigado mais uma vez, Luís, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui e partilhar um bocadinho algumas das minhas ideias. Ora, obviamente esta situação preocupa um pouco, até porque não estamos a falar só do território da Guarda, estamos a falar de um território extremamente vasto, todo o território do interior, de norte a sul do país. E isto obviamente é que pode ser uma machadada final na imprensa escrita, que, como todos sabemos, já tem algumas dificuldades, já tem vindo a sentir essas dificuldades nos últimos anos. Apesar de eu estar ligado, a minha área profissional, estou muito ligado às tecnologias e estou muito voltado para as tecnologias, mas reconheço um papel fundamental na imprensa escrita, tanto numa perspectiva local, mas também numa perspectiva nacional. E obviamente devemos olhar para isto com alguma preocupação. Eu espero que seja só ali alguma pressão negocial, que esta situação ainda se venha a reverter. Espero que seja esse o caso, porque se efetivamente isso se verificar, obviamente é um problema grave que temos nos nossos territórios, e pode ser eventualmente a machadada final aqui na imprensa escrita, que, tal como referi, como todos sabem, não é novidade para ninguém, atravessa graves problemas sem um fim à vista. Isso pode Zé Carvalho, boa tarde. Boa tarde. Diretor do maior agrupamento de escolas do Distrito da Guarda, uma tendência reconhecida há muito por todos, cada vez mais os jovens, os estudantes vão lendo, vão ocupando o seu tempo nas diferentes plataformas digitais, porém, permita-me que lhe diga, ao José Carvalho e às demais pessoas, as crianças nunca foram propriamente as leitoras de jornais. Sempre houve preocupação da parte dos editores, nomeadamente eu, mas todos os editores, e sei que é assim, de tentar chegar aos mais jovens, mas efetivamente o problema não são propriamente os estudantes, porque os estudantes na prática nunca foram os grandes leitores da imprensa. Alguns iam vendo. No entanto,
o que é que podemos sugerir, solicitar, comentar sobre a possibilidade das escolas serem mais envolvidas no processo de adesão dos mais jovens, dos adolescentes, na leitura de jornais e, nomeadamente, assinaturas online ou ainda em papel? Muito bem. Luís, antes de mais uma boa tarde, agradecer o convite para voltar a este estudo, é sempre um gosto, cumprimentar o Rui, cumprimentar a Sofia e cumprimentar todos os ouvintes que nos ouvem lá em casa. Eu estava a ouvir os meus colegas e a pensar, qualquer dia fecham a biblioteca, já que não precisamos, não vale a pena, não é? E depois fecham-se as livrarias também não deve ser necessário vender livros, e já agora que fechem a educação e as escolas, que também não fazem falta. Paradoxalmente, e nem de propósito, nós não combinamos o tema, mas quando o Luís me perguntou o que é que fazemos mais, ou devemos fazer mais, porque os alunos não... O que é que podemos fazer mais? Pois olha, é curioso, Luís, sabe porquê? Porque hoje, quando me dirigia para o meu gabinete, eram cerca das 10h30 da manhã, embora tivesse chegado mais cedo, fui confrontado com duas alunas que me vieram perguntar: professor, nós já falamos com professores, temos tudo preparado, gostávamos muito de reativar o jornal da escola, o Expressão. Exatamente. Era disso que eu ia falar, exatamente. Por acaso isto parece que anda em contraciclo, não é? Portanto, quando nós estamos aqui a refletir que temos menos jornais, afinal os alunos querem efetivamente fazer jornal, não é? Portanto, fica aqui, para mim, claro, esta ideia. Eu compreendo que os tempos mudaram, o acesso às notícias e à comunicação, como dizia o Rui, está mais digital, é certo, mas nada substitui a oportunidade de nós pegarmos no jornal, em papel, e ler aquilo que são crónicas, aquilo que são reflexões, quer dizer, aquilo que não é a notícia, as letras gordas, digamos assim, mas depois aquilo que contribui efetivamente para a nossa formação, para a nossa capacidade para fundamentar, para o nosso olhar crítico. E este digital, Rui, desculpa, não sei que é um adepto digital, mas não parece que ele se substitua pelo digital. E não, todo, eu defendo isso, defendo claramente. E não tem de substituir o outro. Não. Exatamente. E aqui, claro, parece-me que estamos a cavar aquilo que é mais uma assimetria nacional contra a qual teremos efetivamente que lutar, reivindicar um outro estatuto, e aqui concordar com a Sofia quando diz que o Estado se calhar tem que assumir uma posição mais firme e defender aqui a coesão territorial. E até porque, peço desculpa, Sofia, porque aquilo que disse o Luís, e muito bem, estamos a tocar aqui em algo que é sagrado para nós, que podemos afetar até mesmo a Constituição, podemos estar aqui, pode estar em causa aqui o direito constitucional que todos nós temos de ter acesso de igual forma, neste caso, à imprensa escrita. O acesso à informação em formato digital é muito mais, não é tão... É muito mais volúvel, muito mais rápida também, mas também, como dizia o Zé Carvalho, e bem, não fica tanto, não permite a reflexão, porque é precisamente muito mais rápida, tem essas características. E então o objetivo de quem eventualmente nos queira cercear o direito de termos acesso à imprensa escrita seja... isto dava um bom argumento, ou para um filme ou para um livro. Eu, como professora de português, sempre nas escolas por onde passei, onde trabalhei, sempre tive a meu cargo os jornais de escola, e era sempre muito interessante, até porque levava as crianças a tomarem conhecimento daquilo que é a imprensa, o seu papel, porque nós dentro do programa de português tínhamos também esses conteúdos que lecionar, e o que era um título, o que era a caixa, pronto, toda a estrutura de um jornal, e eles depois tinham que replicar, criando o jornal da escola. Eu acho que isso foi uma prática que se foi perdendo ao longo do tempo. Sim. E é pena, lá está. Fomos-nos afastando de caminhos que podemos pensar, o papel não é progresso. Não. O papel é fundamental para que nós possamos evoluir também mentalmente, socialmente, etc. E, portanto,
podem existir em paralelo, mas acho que um não deve substituir o outro, claramente. Para além da realidade da imprensa, do problema de ter mais ou menos leitores, de chegar a mais ou menos gente, há aqui uma questão sobre a qual se calhar todos devíamos refletir um pouco, já falámos de certa forma dela, que é a questão da interioridade. Sim. É estes distritos, neste caso Vila Real, Bragança, Viseu, nem Viseu escapa, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora e Beja vão deixar de ter imprensa diária à disposição dos seus residentes, e isto significa mais uma vez que o interior está a morrer. Foram as escolas que fecharam há 20 anos, são os centros de saúde cada vez que são mais pequenas extensões onde o médico vai fazer o pequeno contacto com o paciente. São as repartições dos serviços públicos que antes tinham 5 funcionários, agora têm 2. São os tribunais que antes tratavam de todos os assuntos e agora vai lá o juiz de vez em quando, ou têm que vir à guarda, no nosso caso, para tratar dos assuntos, porque na prática está só um funcionário administrativo em cada uma das comarcas. Enfim, é todo o interior de que o país foi desistindo ao longo dos últimos 25 anos. Qual é que é a próxima barreira que podemos tentar pôr para evitar que o interior não seja, afinal, um deserto? Será? Eu acho que nós temos aqui uma qualidade de vida que é algo que nós podemos apresentar como uma alternativa. Os resultados não impedem o despovoamento. O problema é que o mundo e o país está todo assimétrico, encaminha-se todo para o litoral em termos de produtividade, em termos de fábricas, portanto toda a vida, os empregos estão todos situados na zona litoral. E, portanto, nós que aqui estamos temos que ser uma alternativa, porque não vai tudo concentrar-se, porque um dia destes o país resvala para o oceano e nós temos que tentar, de facto, através da coesão territorial, criar condições, é sempre o mesmo argumento, para que as pessoas queiram ficar cá e se queiram cá fixar e ser essa alternativa. Neste momento já há alguns casais jovens que estão até estando imigrados a regressar e regressam a este distrito e regressarão a outros territórios do interior, precisamente porque encontram aqui, e agora que o trabalho também é muito digital, não é? Podem fazer teletrabalho, trabalho à distância, podermos encontrar aqui um espaço para eles e não ficarmos tão sozinhos e tão abandonados, não é? O nosso poder reivindicativo também é está um pouco limitado. Portanto, é uma situação extremamente complexa. Somos poucos para reclamar e seremos cada vez menos. Temos pouca representatividade parlamentar também, não é? Temos vindo a diminuir a nossa representação no Parlamento e eu acho que isto realmente não pode ser considerado como uma fatalidade. Isso é que mas eu é acho uma fatalidade. Que não. A ideia que querem é que nós pensemos que isto é uma fatalidade. Então, isto eu não sei se alguém quer isso, mas eu sinto que é uma fatalidade. Pois, foi um caminho que se foi conduzindo. Estamos sempre a lutar contra o encerramento das maternidades, a luta contra o encerramento das escolas, portanto, isto é, infelizmente, já é a nossa sina. Mas de facto não devia ser assim. Nós não temos que estar aqui só para que quem quer vir de férias ou de fim de semana, ver a serra, ter alguns momentos de interiorização. Se calhar devíamos passar também como aos índios a ter umas penas para sermos exóticos para as fotografias. Pois, quer dizer, não nos podemos limitar a isso, mas sobretudo nós que vivemos aqui escolhemos cá viver.
temos que reclamar sempre esses direitos, mas com muita veemência. E permita-me, a Sofia, acho que toca ali num ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão da representatividade, ou a falta de representatividade que nós temos aqui na região, que é completamente assimétrico, não faz sentido absolutamente nenhum. Um distrito como a Guarda, que tem um território enorme, ter apenas 3 deputados na Assembleia da República. E isto eu acho que é um problema de base, um problema de fundo que é necessário atacar. Isto não é só um problema da Guarda, é um problema de todos os distritos aqui do interior, e acho que vai um bocado atrás desse grave problema. Não temos representatividade, somos alguns que não têm peso nos territórios onde as decisões surgem, e isso julgo que afeta claramente a vida de todos nós. Qualidade nós temos, eu acho que considero, e aliás na última vez que cá estive falámos precisamente nisso, considero que nós temos muita qualidade de vida, temos acesso à cultura, temos acesso a serviços com bastante qualidade, bons produtos, apesar de sempre algumas críticas e algumas melhorias que é necessário fazer, mas apesar de tudo temos qualidade de vida, aliás, vivemos numa zona em que aparentemente o custo da habitação é relativamente baixo. E isto tem que ser passado de uma forma diferente, e temos que vender o nosso território de uma forma diferente, e por algum motivo não estamos a conseguir fazê-lo. E eu acho que, eu defendo sempre isso, porque estamos sempre com aquela mentalidade que estamos no interior, e nós definitivamente temos que abandonar essa mentalidade que estamos no interior, porque estamos tão perto do litoral, o país é tão pequenino. Não faz sentido. Interior tem Espanha, tem França, alguns territórios, nós aqui não temos que eu não gosto nada dessa palavra. O único sítio em que eu não me importo de ver o interior é aqui na capa do jornal, aí não me importa, mas tirando isso, eu não gosto nada dessa palavra, e raramente utilizo esse termo do interior. Acho que começa também por aí. Luís, se me permite, ainda aqui indo buscar esta questão da representatividade, que já aqui se falou, e eu, para partilhar aqui mais um pensamento, vou aqui, permitam-me buscar uma nota final, mas vou recuperá-la agora, depois eu ponho outra, e que se prendia com uma crónica que está no jornal O Interior, precisamente de uma das deputadas eleitas pelo Círculo da Guarda, Aida Carvalho. E que nos deixou o seguinte pensamento: o governo, portanto o Messi, está para publicar as vagas, para proceder a um aumento de vagas no ensino superior de 10%, sem que esteja prevista uma discriminação positiva para o ensino superior. Pelo contrário. Pelo contrário. Ou seja, lá estamos nós a falar mais uma vez da assimetria. E sabendo-se o quão foi importante para o interior do país, para Évora, para Covilhã, para Vila Real, e para os outros distritos, naturalmente, embora em escalas diferentes, e para a Guarda, e olhando para aquilo que aconteceu este ano ao nosso IPG, de facto, ou temos uma estratégia nacional, uma política nacional de coesão territorial, porque eu julgo que quem cá está não é com as penas, mas vai fazendo, vai ficar mais exótico, mas vai fazendo o que pode para afirmar o território, e sim, estamos todos de acordo. Eu não troco a qualidade de vida da Guarda por mais parte nenhuma do país. Aliás, quando tenho que ir à minha terra natal, aquilo já me aflige com o trânsito e com uma série de coisas. Nós continuaremos efetivamente a fazer o nosso papel, e deixe-me aqui só dar-lhe este exemplo, porque me estava aqui a ocorrer também. Eu brevemente vou ter que me deslocar a Saragoça, e vou num programa de formação da Fundação La Caixa, e então veja só o programa que me propuseram. Eu, para me deslocar a Saragoça, proponho-me que vá apanhar o avião a Lisboa, viajar para Madrid para apanhar o comboio para Saragoça. Eu já mandei um mail para lá dizer assim: obrigado, vou de carro para Madrid e vou para Saragoça. E porque é esta centralidade, eu já aqui disse neste estúdio também, que poucos na Península Ibérica se podem gabar. Portanto, é isto que nós temos que afirmar como nosso. Se José Carvalho me permite, e pegando precisamente nas palavras dele, e depois já voltamos, porque quero fazer uma outra pergunta depois ao Rui Abreu, nomeadamente, sobre este assunto ainda, mas pegando nas palavras do José Carvalho, e que me parecem o cerne quase do problema estrutural do país em termos de futuro, na minha opinião, para a educação.
é que, porventura, o Governo vai aprovar o aumento em 5% as vagas todas de todos os cursos, e se isso ocorrer, isto é uma conclusão, e pedi-vos um comentário, nomeadamente ao Zé Carvalho, ou seja, se vier a ser aumentado como está previsto e está na proposta do Ministro da Educação e Ensino Superior, do Fernando Alexandre, a proposta é de que todas as vagas, todos os cursos a nível nacional aumentar em 5%, isto levará, como vimos no ano passado, em que já neste momento há mais vagas do que alunos a concorrer ao ensino superior. Se aumentarmos em 5%, significa que os cursos em Lisboa e no Porto vão receber ainda mais alunos e que os restantes estabelecimentos de ensino superior de todo o país, porque aqui será mesmo de todo o país, vão ter menos candidatos, o que equivale a dizer que corre-se o risco daqui a 2 anos os estabelecimentos de ensino superior como o Politécnico da Guarda ou até as universidades do interior como a da Covilhã correm o risco de ter muitos menos candidatos porque obviamente esses 5% irão candidatar-se em Lisboa e no Porto. Que raio de situação será esta? Luís, eu acho que é não estar a compreender o que está a acontecer com a passagem dos nossos alunos do ensino secundário para o ensino superior. E aquilo que aqui vou... Porque haverá menos candidatos. Exatamente. E o José Carvalho, enquanto diretor precisamente da maior escola, tem a noção que essa será a tendência. E aquilo que eu aqui vou partilhar, porque é uma análise que é pública, que nós fazemos inclusive em sede de Conselho Pedagógico, Conselho Geral, estamos a constatar uma mudança na tendência, na colocação e nas preferências dos alunos, que se calhar há uma década atrás Porto, Coimbra e Lisboa eram as cidades que acolhiam a maioria dos... Já aqui falamos isto. Neste momento, e nós fazemos este acompanhamento de onde é que os nossos alunos ficam colocados, e foi claramente Covilhã, IPG e Aveiro os destinos mais preferidos, mais concorridos dos nossos alunos. Portanto, eu julgo que estar a aumentar as vagas, Porto, Lisboa, Coimbra, é não estar a perceber o que está a acontecer, porque os nossos alunos não conseguem neste momento, pois, por força dos custos, por força da dificuldade na habitação, não conseguem suportar os seus estudos aí. As famílias não conseguem suportar. Estamos a falar de uma outra realidade que não referimos aqui, que é a questão da igualdade, da igualdade no acesso. Do acesso, claro. Portanto, eu acho que é não estar a olhar, na minha opinião, da perspectiva daquilo que está a acontecer. E que é um facto, já aconteceu o ano passado, aconteceu este ano também na análise que fizemos. Portanto, acho que é não estar a olhar do lado certo. Claramente quem não conhece as dificuldades dos territórios. Claro. Isso é... A pergunta para o Rui Abreu. Medo. José Carvalho e especialmente a Sofia disseram que o Estado terá que intervir de forma efetiva em tudo isto, nomeadamente neste caso que colocámos inicialmente, que é a questão dos jornais poderem continuar a chegar ou não aos distritos do interior. Como é que um liberal vê esta situação? Como é que um liberal pode inverter esta tendência? E se não for o Estado, como os liberais supostamente não desejam, se não for o Estado, como é que se pode resolver este problema? Aquilo que os liberais defendem é que o Estado deve ter menos intervenção em algumas áreas, mas naquelas áreas mais críticas é fundamental que o Estado esteja sempre presente. E eu aí defendo, e vai no seguimento também um bocadinho que o partido defende, que efetivamente há determinadas áreas em que o Estado nunca pode abandonar. Aquilo que se defende é que o Estado tenha um papel menos interventivo em algumas áreas para estar totalmente focado naquelas áreas que são fundamentais. Questões da educação, saúde, justiça, essas áreas o Estado nunca se pode dissociar e tem que estar sempre presente. Agora, de uma forma mais eficiente, mais efetiva, muito mais fugindo um bocadinho deste paradigma que falámos agora, destas decisões que são tomadas em Lisboa e Porto sem terem qualquer atenção às dificuldades que os territórios de baixa densidade ultrapassam. Sofia, na semana passada o Coisas da Vida não foi feito, precisamente porque era o dia da cidade que comemorava 826 anos,
e fizemos, ou tivemos, umas comemorações com muita dignidade. A festa foi bonita, para quem pôde ver, nomeadamente na São Solene, mas uma festa com duas dimensões. Uma festa que consistiu nos 826 anos, o aniversário, e ao mesmo tempo, depois, a entrega a José Tolentino de Mendonça, o prémio Eduardo Lourenço. Acompanhou, de alguma forma, o evento? Como é que o viu? Achou bem que o prémio Eduardo Lourenço fosse entregue no mesmo dia que se comemoravam os 826 anos? Eventualmente, se achou bem a escolha de José Tolentino de Mendonça? Já agora, o que é que lhe pareceu a jornada? Sim, eu acho que a atribuição do prémio Eduardo Lourenço a José Tolentino de Mendonça é justo. Pela extrema qualidade do pensamento, das publicações. Ouviu o discurso? Não ouvi, mas li. E fiquei muito agradada pelo facto de ele partilhar este prémio com a nossa classe, com a classe de professores. Era aí que eu Sabe queria o que é isso? É um pensamento muito surpreendeu as pessoas quando assistiam. Muito progressista. Porque quando um Estado não investe na educação ou considera a educação como uma despesa, não está no caminho do progresso. Está a baixar na qualificação. E isso não nos leva a lado nenhum. É um retrocesso social muito grande. E José Tolentino de Mendonça tem o pensamento certo, enfatizando as dificuldades que toda uma classe está a viver. Essa solidão social a que ele se referia, a sensação de que o professor não tem o apoio, a sua dimensão social não é reconhecida no país e na sociedade, e partilhou focando precisamente nesta crise que a classe vive, de precariedade, de burnout. A FENPRO fez um estudo aqui há 3 ou 4 anos, um estudo científico que foi presidido pela Raquel Varela, identificando os níveis de burnout em que estavam os professores, e o resultado foi que estavam para lá dos índices normais de burnout. Toda a burocracia a que estamos sujeitos. Portanto, eu acho que isso é e demonstrar depois porque é que há falta de professores. Não é? Todo este conjunto justifica porque é que há a falta de professores. Depois o papel do próprio professor como mediador, como ponte entre o que é real e o que é tecnológico. Portanto, eu acho que é um pensamento extraordinário. Surpreendida? Fiquei surpreendida pela positiva. Não é que aquilo que tenha dito se afaste de alguma avaliação que não seja o mais concreto possível, o mais real possível. Surpreendeu-me que ele tenha de facto tido essa capacidade de perceber que o papel do professor na sociedade é fundamental e que nós devemos sempre valorizar esse papel precisamente para podermos ter a certeza de que a qualificação vai ser a melhor. E porque se tudo isto é desnivelado, ou se não investimos de facto na carreira dos professores, ou nesta classe, a qualificação dos cidadãos vai ser sempre afetada. Mas isso é algo que devia ser de senso comum, devia ser percebido facilmente por quem nos lidera nos diversos governos. E eu fiquei também agradada pelo facto do prémio também ter sido aplicado, ir ser aplicado aqui na Guarda, não é? E também achei que isso é de uma grandeza extraordinária. Ele também não precisará do dinheiro, não é? Mas podia ter escolhido outro caminho para esse dinheiro, mas decidiu que ia ser aplicado aqui na Guarda, e eu fiquei particularmente agradada e não me surpreende porque está correto, aquilo é o que está certo. Ter esta capacidade neste momento de dirigir aos professores todo o seu apoio, acho que é extraordinário.
demonstra um grande Zé Carvalho, pensamento. uma sindicalista rendida à Igreja, rendida ao Bispo, Também sou católica, ao Cardeal convenhamos. José Tolentino de Olha, Mendonça. antes de mais, parabenizar a Guarda. Sim, eu acho que foi uma honra. Eu partilho do elogio feito às comemorações, de facto, com muita dignidade. Eu tive o privilégio de participar e tive também o privilégio de assistir ao prémio entregue a Tolentino de Mendonça e de ouvir o seu discurso. Então foi um dos que ficou emocionado, porque eu conheci, encontrei lá na sessão 2 ou 3 professores que no final vieram ter comigo e disseram que estavam emocionados pela surpresa de Dom José Tolentino se ter referido aos professores como referiu. Sim, também ficou emocionado? Sim, completamente. Aliás, deixe-me aqui confidenciar que eu estive a um pequeno passo de furar o protocolo da cerimónia. Porque eu estive mesmo para me levantar e para aplaudir, de forma espontânea. Aliás, dias depois encontrei-me com a senhora vereadora, a minha colega Cláudia Guedes, responsável para a área de educação, e disse-lhe isso mesmo. Olha, que eu estive mesmo a um passo de furar o protocolo daquilo. E desta forma espontânea, porque de facto não estava nada à espera que fosse naquele sentido, mas eu creio que Tolentino Mendonça é um homem de uma sabedoria assinalável. É de uma humanidade singular e, portanto, aquilo que ele fez ali, aproveitou a ocasião para valorizar a educação. E eu até trazia aqui várias citações, mas não vamos estar aqui a amassar os nossos ouvintes, mas eu no dia seguinte, porque a cerimónia foi transmitida, não é? Portanto, ela está disponível, eu não resisti a ir ouvir outra vez, e partilhei com os meus colegas na sexta-feira. Vocês não tiveram... E também está disponível, obviamente, no site do Interior, em SoundCloud. Sim. Onde temos precisamente as partes mais importantes da intervenção de Dom José Tolentino. Claro, porque é um alerta que ele faz, e aqui só para também destacar umas palavras da Sofia, porque ele se refere foi uma classe que perdeu prestígio naturalmente, e ele diz são preocupantes em muitas partes do mundo, não é só em Portugal. Sim, nós temos vindo a falar em Portugal da falta e da crise, mas são preocupantes em muitas partes do mundo os indicadores de desgaste, desmotivação e burnout dos professores. E, portanto, efetivamente, sociedades que deixam para trás a educação, se calhar é toda uma cidadania, como ele também diz, que fica comprometida. Mas fica aqui restado mais uma vez o meu absoluto agrado com o discurso. Ficámos com o coraçãozinho quente. Sim, ficamos, claramente. Eu só fico aqui com a sensação que eu acho que merecia um pouco mais de destaque esta atribuição deste prémio. Mais de destaque, como peço desculpa. A nível, julgo que não, em termos de divulgação não foi devidamente. Sim, exatamente. Eu acho que merecia, até porque tendo em conta a pessoa que é. Voltamos ao princípio. Há de facto 2 países. É um bocado isso. O país do litoral e o país do interior. Porque efetivamente o José Tolentino é uma das maiores figuras intelectuais que temos aqui no país, e muito conhecido em termos internacionais. Eu, quando soube da atribuição do prémio, tive o cuidado de investigar um bocadinho, só conhecia o nome, não conhecia um bocadinho o trabalho desenvolvido por ele. Tive o cuidado de investigar um pouco e percebi um bocadinho a dimensão que este homem tem a nível internacional, e isso acho que nos deve a todos encher de orgulho. Claro. Mais algum aspecto sobre as comemorações dos 826 anos ou a entrega do prémio Eduardo Lourenço, porque, como eu disse, foram 2 cerimónias, de certa forma, numa? Sim, em termos depois no que diz respeito à comemoração dos 826 anos, no fundo foi foram 10 dias de comemoração onde tivemos imensas inaugurações. Eu não sei se tiveram curiosidade em contar o número de inaugurações que tivemos. Tivemos 19. Durante os 10 dias de comemoração tivemos 19 inaugurações, por acaso tive cuidado. 1.9 por dia desses 10 dias. Exatamente. E também já em termos estatísticos, também só para ficarem com este número, em 2024 foram 6 inaugurações e em 2023 foram 8.
ou seja, este ano ultrapassamos em número de inaugurações. Depois temos que ver a dimensão. É um bocado isso, e era aí precisamente que eu queria chegar. É que vemos muitas obras, mas de pequena escala, por assim dizer. Estamos a falar de pavimentações, de requalificações, de pequenas obras que, no fundo, na minha opinião, não acrescentam muito. São importantes, claro, na sua escala, na sua dimensão, mas julgo que não acrescentam muito à cidade. E aquilo que eu desejava era, no fundo, ver aqui em vez de quantidade, ver qualidade e ver aqui grandes obras estruturais, que efetivamente projetos de enorme impacto aqui para a cidade. Era isso que eu desejava ver aqui nestas vamos ver, por exemplo, uma das medidas que se sabia, aliás, tinha ficado de certa forma um compromisso público por parte do Presidente da Câmara, nomeadamente no debate que fizemos no NERGA com todos os candidatos à autarquia, em que lhe perguntámos objetivamente qual era a primeira medida que iria tomar quando fosse eleito, e ele assumiu que seria recuperar o processo do Cabroeiro, a Alameda da Tijaquina, a Alameda dos Efes, como lhe queremos chamar, no sentido de o processo poder avançar, com toda a requalificação que isso implicará, e ao mesmo tempo também a necessidade de financiamento através do empréstimo que teria que ser solicitado. De facto, isso também ocorreu. Sim, exatamente. Esse foi, nesse aspecto, Sérgio Costa cumpriu. Efetivamente, uma das primeiras medidas foi, então, avançar com esta questão do Vale do Cabroeiro. Que sou, e na minha opinião, eu sou extremamente crítico relativamente a essa obra. Reconheço que é importante, em determinados aspectos é importante, discordo da forma como foi feito todo o processo, nomeadamente esta questão do empréstimo que está em causa. Estamos a falar de um empréstimo de 11,2 milhões de euros, um empréstimo a longo prazo, acima dos 20 anos, e que vai pôr em causa claramente a sustentabilidade da autarquia nos próximos anos. Só para pormos isto em perspectiva, só de juros num empréstimo deste tipo, valores por baixo, estamos a falar de 4 milhões de euros ao fim de 20 anos. E isto todos os anos estamos a falar de um encargo só de juros na ordem dos 200 mil euros, assim números redondos. 200 mil euros que poderiam ser aplicados noutras situações e noutras áreas. Era importante esta obra, e volto a sublinhar, e acho que é uma obra importante para a cidade, mas com os moldes ligeiramente diferentes e com... Vamos a ver. Então, não recorrendo ao crédito, e não podemos deixar de considerar que ainda hoje a Guarda paga anualmente dívida antiga, dívida das obras mais importantes que foram feitas na cidade, desde a Viceg até ao Teatro Municipal da Guarda, os tais 20 anos, como poderá ser em relação ao Vale do Cabroeiro. Defende então que não se recorresse ao crédito. Como é que fazíamos a obra? Ou então o empréstimo reduzir um bocadinho e redimensionar a obra, em vez de ser uma obra com desta dimensão, desta fase, em que envolve um conjunto de situações, tentar, no fundo, equacionar ali outras opções, reduzindo a questão do endividamento, procurar outro tipo de apoios e de fundos europeus, nacionais, seja o que for, tentar envolver também aqui parcerias privadas e investidores locais que de alguma forma ajudassem a escalonar a obra e a fazer a obra de uma forma um bocadinho diferente. Na minha opinião, fomos pelo caminho mais fácil, que é pedir um empréstimo e seguir com a obra, quando devíamos ter explorado, na minha opinião, outras situações para fazer esta obra, que, volto a sublinhar, é importante. De Carvalho. Eu estou aqui a refazer um bocadinho o meu pensamento, na sequência das tuas palavras, porque eu vinha pedir para depois do Cabroeiro se avançar com os galegos, encerrarmos a Viceg de uma vez por todas, mas assim estou a ver que isto não vai ficar difícil. Não, bom, o que eu penso é, de facto, o Presidente da Câmara cumpre essa grande promessa que fez, e principal àquela data. Eu não tenho conhecimento
perceber se efetivamente poderíamos avançar aqui com um empréstimo menor ou feito aqui de uma outra forma, se o próprio município... É uma questão técnica, claro. Sim, não claro. consigo. Será aqui, enfim, fazer considerações pouco fundamentadas. A opinião é fácil dizermos todos que a Câmara não devia pedir dinheiro nenhum e devia fazer a obra. Claro, pronto, isso é o discurso fácil, mas isso não sendo possível, portanto, o que penso é, efetivamente era uma obra que a Guarda necessitava há muito tempo. Nós vamos praticamente para 2 décadas em que, e aqui concordo com o Rui, portanto, o que nós temos assistido são uns melhoramentos, umas pavimentações, umas requalificações, mas do ponto de vista estruturante nós não assistimos a nenhuma grande obra que melhorasse significativamente a mobilidade dos cidadãos da Guarda. Daí que estas estejam em cima da mesa, Galegos, Sequeira, portanto os 5 Fs. Eu ainda punha aqui o fechado da Vicec, efetivamente eu acho que dava aqui um alavanque significativo, mas também acho que a Guarda está à espera de ver acontecer. Nós estamos com 8 anos pela frente em que os guardenses esperam que as coisas aconteçam, que as decisões sejam tomadas e que a obra avance. 8 anos pela frente? Pois, 4 mais 4, digo eu, não sei, dá 8. Mas para a frente ou para a frente, não, para a frente, não, isso com isso daria 12. Portanto, estamos aqui com 8 anos para fazer acontecer e, portanto... tempo suficiente. O problema é com isto atingimos a capacidade de endividamento que o município tem. Portanto, fecha ali, acabou, é só esta. Pronto, aliás, este empréstimo, peço desculpa, Luís, e este empréstimo só foi possível porque existe ali uma exceção que foi criada no Orçamento de Estado em 2025 que permitiu este endividamento, porque senão numa situação normal não era permitido. Não era possível. Claro. Mas pronto, eu acho que os guardenses apenas dar uma nota que a questão que o Zé Carvalho muito bem levantou, que é um anseio guardense, é um anseio dos guardenses de há muito, nomeadamente a variante à Sequeira e também aos Galegos, que pelo menos a parte mais cara, que será o viaduto, será a obra de arte sobre o Caminho de Ferro, há um compromisso com o Estado, nomeadamente com as infraestruturas de Portugal, ser financiado por ele, mas a Câmara tem que fazer as expropriações e os acessos. Claro, desde já a preocupação de termos requalificado aquelas linhas sem ter colocado já isso no terreno, não é? Pronto, mas mesmo assim quero acreditar que efetivamente temos um período onde as decisões vão ser tomadas e as obras vão avançar. Pronto, a dívida é de todos nós, tenhamos consciência disso, não é? Mas pronto, a maioria permite ter esta possibilidade, não é? Sempre foi o que foi dito no último mandato, que não havendo maioria havia sempre a oposição que não permitia tomadas de decisão desta natureza. Falta a aprovação da Assembleia Municipal e muito importante do Tribunal de Contas, não é? E vai mexer também com a questão do endividamento da autarquia e dessa capacidade depois de fazer mais ou ficar só por aqui. A abstenção da oposição chama a atenção, ao absterem-se, acabam por chamar a atenção para todas estas questões, não tomando uma posição. A Sofia já está a olhar para a questão das contas, que era outro ponto que eu ia colocar, que é de que as contas que foram agora conhecidas dizem-nos que se calhar devemos todos ficar um bocadinho preocupados, nomeadamente porque houve um acréscimo de 1,2 milhões em relação ao pessoal. O Presidente da Câmara veio esclarecer que tinha a ver com as profissões da carreira, houve as necessidades de contratar algumas pessoas, até porque vai haver muitos trabalhadores que se irão reformar. Como é que vê este pacote financeiro, considerando até aquilo que o Rui e o Zé também já disseram? Pois, com preocupação. Lá está o Tribunal de Contas, lá estará para rever todo este processo. No caso do endividamento pessoal, eu tive cuidado de ir ver, em 24 foi de 40, relativamente ao endividamento da Câmara em relação ao pessoal. Em 24 foi de 47% e em 25 de 58%, portanto é uma subida substancial. Não sei se, tendo em conta que há pessoas que se vão reformar e é preciso substituí-las, as pessoas que entram de novo não dão uma despesa tão grande como as pessoas que estão a sair, portanto, não sendo eu grande técnica de contas,
deixo aqui alguma preocupação. É evidente que se não houver empréstimos, se não houver investimento, nós não vamos ter nunca nada. Isso é uma certeza. Não tendo nós o apoio do Estado, lá está outra vez o Estado, não é? Que nos permitisse, sendo um território onde de facto não há aquela produtividade por ausência de indústria, seja do que for, não havendo essa possibilidade de nós termos o contraponto económico, tem que haver aqui algum apoio. E, portanto, o empréstimo acaba por ser a solução mais fácil, já era aquela que era apontada no anterior, na anterior legislatura, digamos assim, municipal, mas, pronto, teremos que perceber ou confiar nas pessoas que lá estão, na responsabilidade que têm ao contraírem este empréstimo, e espero que isto se traduza realmente na obra que todos necessitamos, mas sempre com alguma preocupação. Sim. Rui Abreu, alguma coisa sobre as contas? Esta questão dos gastos com o pessoal eu acho que é uma questão crítica e que nos deve preocupar a todos. E antes de vos dizer qual é que é a minha opinião, que é uma questão muito importante, não tenho nada contra a contratação, e considero que é importante contratar pessoas desde que elas tragam e contribuam para a cidade e façam os serviços melhorar, seja o que for. Tragam, no fundo, qualidade de vida a todos nós. Nada contra essa questão da contratação, e era importante deixar isso já claro. Agora, preocupa-me quando vemos que no período de 6 meses tivemos aqui um acréscimo de 1,2 milhões de euros só com os custos do pessoal. Isto significa que cerca de 58%, como disse a Sofia muito bem, 58% dos custos operacionais estão dedicados exclusivamente aos gastos com o pessoal. E isto, obviamente, mina completamente o poder da Câmara de investimento, de atrair novos projetos para a cidade. E isto é uma preocupação que devemos ter. E isto, em termos económicos, cria um desequilíbrio muito grande, porque aquilo que nós temos aqui na cidade é que os dois maiores empregadores, como todos sabem, o município da Guarda e a OLS. E isto condena, pode parecer que não, mas na minha opinião condena completamente uma cidade, porque cria aqui desequilíbrios económicos e não se conseguem criar, lá está, oportunidades para os jovens arranjarem emprego. Se não houver iniciativa privada, se não houver empresas, se não houver investimento privado, acaba por afetar mais diretamente os jovens da região que lá está. E depois voltamos a este ciclo vicioso, que lá terão que ir para outros locais, e andamos sempre aqui a falar do mesmo e da desertificação. Zé Carvalho, alguma coisa ainda sobre isto? Eu andei à procura se valor que foi anunciado, este 1,2, tinha a ver com custo salarial. Sim, o aumento dos custos salariais e novas contratações. Estamos a falar de 17,2%. Novas contratações. Não, poderiam ser outros custos com trabalhadores, que a autarquia tivesse efetivamente que assumir. Agora, o que me parece houve efetivamente aqui a necessidade de fazer recrutamento, e ele não está concluído. Eu refiro-me concretamente à educação. Sim. Sim, porque essa é uma das partes, e muitas vezes quando se faz a crítica, e o Rui vai-me perdoar, mas na sua crítica, porventura esqueceu-se de incluir esta questão de que as câmaras assumiram das competências, transferência das competências e não receberam o envelope financeiro adequado. Sim. Claro. Está a ser não aceitaram, inclusive, essa transferência de competências com base nesse argumento. Claro. Não havia o retorno financeiro suficiente para fazerem face à resposta que tinham que dar. Então vamos a ver, Zé Carvalho. Não, apenas para dizer que, e é justo nesta mesa reconhecê-lo, que, por exemplo, houve efetivamente recursos humanos que foram afetos à educação. Ainda faltam mais, nós temos estado a trabalhar nisso. Mas agora, isto justifica este valor? Claro, outra nota só que gostaria de dar é nesta transferência de competências, por exemplo, como noutras, o município também recebe o envelope, é indevido, mas recebe, e portanto nem tudo será, ou pode não ser tão linear assim na apresentação destes números. Agora, a minha principal ideia é se efetivamente isto se traduzir numa melhoria dos serviços prestados à comunicação, à comunidade, à população,
E aqui estou de acordo com o Rui, pois Claro. não é um custo, é um investimento. Aqui o problema, eu acho que nós, em algumas situações, não devemos ter medo das palavras. Eu acho que aqui o problema é que muitas das contratações foram baseadas no número de votos que conseguiam trazer e não propriamente no mérito. E é isso que eu condeno. Tinha que haver um regulador que avaliasse, de facto, a necessidade de gerir os recursos humanos desta maneira ou de outra, não é? Onde é que faz mais falta? Onde é que, de facto, nós podemos dar uma resposta de maior qualidade? Quem é que faz estas perguntas? Ninguém. Vamos ainda nos poucos minutos do resto. Tínhamos 2 assuntos que eu gostava de vos pedir comentário. Um sobre a CIM, e eu queríamos falar ainda de presidenciais, mas creio que já vai ser difícil. Em relação à CIM, Carlos Condesso assumiu a presidência. António Miraldes vai continuar como primeiro secretário. Já agora os vice-presidentes vão passar a ser Fábio Massano de Manteigas e o socialista Luciano Ribeiro de Ceia. Rui Abreu, em relação à nova liderança da CIM, cada vez mais nesta pseudo-regionalização, vemos que as CIMs vão ser o back-office de tudo o que tenha a ver com reordenamento, reformas, gestão, projetos, etc. Como é que vê esta nova gestão? Eu confesso que tenho grandes expectativas relativamente às CIMs e eu acho que se trabalharmos, se as CIMs fizerem o trabalho pelo qual foram efetivamente pensadas e desenvolvidas, podem terão seguramente aqui um papel fundamental na nossa região. Falando aqui mais concretamente destes dois, o caso do Carlos Condesso e do Flávio Massano, são dois nomes muito fortes. Gosto bastante do trabalho, tanto de um como do outro, tanto em Figueira Castelo Rodrigo como no Concelho de Manteigas. São dois autarcas com muita qualidade e eu acho que podem trazer também um acrescente também de qualidade aqui à CIM, que volto a sublinhar, e só para concluir esta parte, reconheço um papel fundamental aqui que as CIMs têm no desenvolvimento, no planeamento aqui da região. Sim, partilhar da ideia do Rui. Efetivamente também reconheço, sobretudo no Carlos e no Flávio, duas pessoas de grande valor, com muita energia, com muito sangue na guerra e acredito que efetivamente vão usar o poder que a CIM tem e vão efetivamente olhar para nós enquanto território e que vão trazer melhorias. E seguramente com o Luciano também, não é? E sim, o Luciano também, claro. Sofia. Eu só queria deixar aqui uma nota. Ceia continua um pouco à parte. Não conheço tão bem, tenho tido o privilégio. Eu também não falei o nome do Luciano, que também não conheço. Apenas por isso. Só deixar aqui uma nota, independentemente da boa vontade, da capacidade de trabalho destas pessoas, deixar uma questão relativamente à eleição. Eu acho que devia ser mais democrática, eles foram eleitos por unanimidade, é evidente que as conversas levaram aos consensos e o consenso levou à unanimidade, mas eu acho que mesmo as CCDRs... É um problema que a CIMs tem, é a falta de legitimidade democrática? Exatamente, eu acho que isto devia... Os cidadãos deviam ter possibilidade de participar nestas eleições, e quem diz nas CIM diz também nas CCDRs. Eles são eleitos entre si, nós não votamos nestas... São eleições interpares e o sim, cidadão... Exatamente. É só essa a questão que eu tenho a dizer, mas pronto, pode ser pouco democráticas. Eu não considero que isto seja... É democrático entre eles, mas não é democrático. Eu disse pouco democrático. Pouco democrático. Mas é a legislação, não é culpa propriamente de quem mas podemos está, dos alterar atores. A legislação. Podemos alterar a legislação. Claro que depois os consensos e as unanimidades, se calhar, não eram aqueles que as pessoas queriam. Mas pronto... Partindo do princípio que são pessoas com capacidade de trabalho, têm esta boa vontade e que podem realmente fazer a diferença, porque depois têm que responder perante as CCDRs na defesa do nosso território, não é? E conseguir alocar a todos os projetos o financiamento, e isso é fundamental. E o financiamento, e falamos também das tranches europeias, que também vêm e que são transferidas também para a CIM, para fazerem face às necessidades todas que nós temos cá. Só dizer isso, não tenho nada a dizer relativamente às pessoas em
em si. Nós queríamos falar ainda de presidenciais, como era óbvio, mas vai ter que ficar para outro momento, a não ser que algum de vocês queira falar disso nas notas finais. Dizer apenas que vão estar na guarda e vão estar a priori na Rádio Altitude no próximo dia 12, sexta-feira, Gouveia e Melo, o candidato Gouveia e Melo, que convidámos para nos visitar na Rádio Altitude, e no sábado, no dia 13, António José Seguro, às 11 e pouco, deverá também visitar-nos na Rádio Altitude. Temos previsto pelo menos uma pequena e rápida conversa com o candidato António José Seguro para o dia 13 de dezembro. Notas finais, Sofia? Pronto, a minha é inegável, a greve geral que vamos ter no dia 11, não é? Nós temos feito um trabalho diário de diálogo com os colegas e com outros trabalhadores, no sentido de que a adesão à greve seja proporcional ao ataque que é feito a vários direitos consagrados e que partem de um princípio que é não melhora aquilo que é penalizador, piora tudo em geral. E, portanto, não vou aqui dizer agora, porque subejamente já tem sido difundido quais são os direitos que estão a ser atacados. Este pacote laboral não é moderno, nem no que significa o progresso, nem como novo. Portanto, não é. É um retrocesso civilizacional muito grave e nós temos que, de facto, no dia 11, se a greve não for desconvocada, a melhor greve é aquela que não temos que fazer, não é? Porque só a ameaça resolve o problema, mas realmente no dia 11 estamos à espera, não havendo um retrocesso da parte do Ministério, uma revisão destas, ou a aceitação das propostas que nós apresentamos, vamos ter provavelmente uma greve geral, que é algo que não é muito comum. E neste momento tem as duas centrais sindicais, o GTC e a GTP, agregadas no mesmo esforço, identificando os mesmos problemas. Não há aqui tendência partidária que se possa identificar. Estamos aqui em defesa dos trabalhadores, no meu caso, dos meus colegas e de mim própria. Notas finais, Zé Carvalho? A minha nota final vai para o Guarda Menti. Um elogio à Guarda. Lido na sessão solene do aniversário por Sónia de Sá, e para quem teve o privilégio, como eu tive, de ouvir, um verdadeiro hino. Está transcrito no jornal O Interior, convido todos a ler, foi de facto uma coisa lindíssima. Para terminarmos. E muito rapidamente, e há um bocado falávamos da questão de sabermos vender melhor um bocadinho a Guarda e de que melhor forma nós temos de vender a Guarda do que referenciar aqui o Rui Costa, um prestigiado neurocientista muito conhecido a nível nacional e internacional da Guarda, que está na administração da Fundação Champalimau, e queria deixar aqui como nota final, é mais um dos nossos. Porque é um dos nossos que devemos ter orgulho naquilo que é nosso e vender aquilo que é nosso. E assim ficamos por aqui. Coisas da Vida regressa na próxima semana para mais uma tertúlia. Obrigado ao Zé Carvalho, ao Rui Abreu e à Sofia Monteiro. Na produção esteve o Pedro Correia. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.